Sejam bem-vindos, queridos, para mais um vídeo aqui da Escola de Profetas Leões Nazireus. Esse ministério maravilhoso que lança chamas sobre a terra. Ai, ai, glória a Deus, né? Deus nos escolheu para que a gente pudesse manifestar o teu fogo o seu fogo de glória, o seu fogo de poder, águas mansas, vento suave, mas também muitas vezes esse fogo poderoso, né, que consome todas as coisas. E é o tempo, queridos, esse é um tempo de preparação, de riscar de fósforo para o início, né, de um grande incêndio poderoso do avivamento do Senhor sobre toda a terra, né? Então, hoje eu quero contribuir, né? Porque esse é o propósito da escola. O Senhor nos chamou para sermos um suporte e um incentivo, né? Para muitos leões nazireus, leões, aqueles que têm coração ousado no profético, mas também têm o coração incorruptível, né? Como o de um nazireu. Ousado como um leão e incorruptível como um nazireu, né? Esse é o tempo dos profetas deste tempo, né? Esta é a marca, melhor dizendo, né? Esta é a marca dos profetas deste tempo. Ousados como leões, mas incorruptíveis, coração que não se corrompe, assim como os nazireus, separados, santos, santificados pelo Senhor, né? Marcados por um fogo incontrolável no nosso interior, que não nos permite parar, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos desânimos, mesmo diante dos choros, da incompreensão das pessoas, mesmo diante da sensação de solidão, muitas vezes, né? Porque não é todo mundo que te acompanha quando você escolhe dizer sim para o seu chamado. Muitas vezes o Senhor vai tratar no profundo contigo através de solidão, né? Mas eu quero dizer, seja bem-vindo ao time, tá tudo bem. É assim mesmo. Nós fazemos parte de um corpo, sim. Nós temos irmãos e dividimos as nossas cargas e aprendemos com os irmãos e dividimos as cargas dos irmãos conosco também. Mas tem momentos, queridos, que mesmo inseridos na comunidade, mesmo servindo lado a lado com irmãos preciosos, o nosso interior vai ser chamado por uma solidão, uma sensação de que, por mais que eu esteja aqui obedecendo ao Senhor, tem uma sensação de que nem todo mundo está entendendo, ou até que ninguém está me entendendo. Ninguém está entendendo o que o Senhor está fazendo em mim. E não, isso não é coisa só de profeta, não, tá? Isso é coisa de ser humano e bastante comum de acontecer com o ser humano obediente ao Senhor. Você vai fazer algumas coisas, você vai pagar uns preços para o Senhor, de obediência ao Senhor, que Ele está te pedindo, e que vão te colocar muitas vezes em lugares de uma sensação de solidão, e tá tudo bem, né? Você vai sentir como se às vezes os irmãos eles são afastados de você, eles se separam, e tá tudo bem. Esse é um tempo em que o Senhor ele trata diretamente com a gente, né? A gente continua ali frequentando, estando com os irmãos, né? Indo nos cultos, a gente tá em comunhão, mas aqui no nosso coração tem uma sensação de solidão. O Senhor está tratando coisas que é no secreto, no íntimo e é só entre você e Ele, né? Permaneça com os seus irmãos nesse tempo, é muito bom, né? Porque o irmão dá uma risada aqui, conta uma coisa legal ali, o outro faz uma oração por você, o outro te dá um abraço, o outro te convida para passear junto, e assim vai deixando aquela fase mais leve, mas vai continuar ali o tratamento do Senhor enquanto for tempo. O Senhor tratando aquela sensaçãozinha de solidão. Acontece, tá bom, queridos? Acontece, é normal e tá tudo bem. O importante é que você entenda que mesmo com a sensação de solidão, o Senhor não se apartou de você. Assim como Elias, né, quando ele tá lá na caverna, o Senhor chega para ele e diz: Elias, o que fazes aqui? Aqui, ou seja, é uma expressão de quem está no mesmo lugar do que de Elias, está no mesmo lugar. E em que lugar era esse? Dentro de uma caverna. O Senhor estava, até quando Elias
né? Ele não fez o que eu tô falando aqui, né? Ele não manteve ali uma relação com as pessoas mais próximas. Ele se afastou de tudo, ele foi para uma caverna. Mas até nessa situação tão extrema de ir para uma caverna, o Senhor estava lá com ele, no mesmo lugar que Elias, no mesmo lugar que Elias. Elias não estava sozinho. O Senhor esteve com Elias dentro da caverna em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Então você também não está sozinho, por mais que a sensação às vezes seja de que, poxa, parece que eu estou sozinho, porque eu estou sendo separado muitas vezes, porque o Senhor está me chamando para um secreto, um silêncio, para eu tratar algumas partes em mim, para eu tratar algumas questões interiores que só o Senhor sabe e que vai precisar de um tempo de solitude ali para você ser tratado. E às vezes isso pode misturar um pouquinho e dar uma sensação de solidão. Estou dizendo de novo, tudo bem. O Senhor esteve com Elias dentro da caverna. Elias, o que fazes aqui? É diferente se o Senhor tivesse falado para ele assim: Elias, o que fazes aí? Você tá aí, eu tô aqui. Né? Agora, se o Senhor diz, Elias, o que fazes aqui? Quer dizer, aqui onde eu estou aqui, você também está aqui no mesmo lugar. Então, o Senhor esteve dentro da caverna junto com Elias. E isso é motivo para a gente glorificar o Senhor muito. Porque até nos momentos de maior solidão, de maior tristeza, lá está o Senhor. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque a vida de Elias, queridos, não foi fácil, né? Se a gente pegar 2 Reis, a partir do capítulo 1, né? A gente vai vendo a história de Elias se desenrolando, né? Até que, né, aqui já é mais o finalzinho, capítulo 2 de 2 Reis, Elias é levado para o céu. Depois de uma longa jornada com o Senhor, muitas aventuras, né? Elias viveu muitas coisas em Deus, mas depois de muitas coisas que ele experimentou nessa terra, né? Inclusive a solidão, a sensação de solidão, porque não estava sozinho, já falei, o Senhor estava ali dentro da caverna com ele. Aleluia. Elias pôde experimentar muitas coisas aqui na terra, mas chegou um tempo em que o Senhor recolheu Elias. Recolheu mesmo, né? Que não foi nem morrendo, né? Não foi, Elias não morreu, né? Elias foi retirado da terra vivo, é o que a Bíblia diz, né? Que ele foi carregado, vamos dizer assim, né? Por aquela coisa de fogo que veio buscá-lo, e ele subiu ali e foi. E foi. Ele foi para o céu. Ele foi recolhido para o céu. Elias é levado para o céu. É o capítulo 2 de 2 Reis, tá? E agora? E agora? Elias foi para o céu. E quem ficou? Quem ficou? A minha pergunta é, no meio de tantos processos que o Senhor tem te feito viver, você vive, às vezes você passa e se sente sozinho, né? Você sente um gostinho amargo da solidão. Às vezes você tá ali passando por questões que as pessoas não estão entendendo o que você tá passando. Às vezes elas até têm boa vontade para entender, mas elas não conseguem entender. Né? Não é porque não te ama, não é porque nada, é só porque é difícil mesmo te entender. Porque às vezes você tá passando por um processo que é somente você e o Senhor é que entende. Somente, às vezes nem você entende, né? Às vezes nem você entende, às vezes é uma coisa assim muito íntima que o Senhor tem contigo. E aí, por mais que outras pessoas tenham até vontade de te entender, nem sempre elas vão conseguir te entender. Enfim, daí você vive também, vamos pegar a vida de Elias, né? Ele passou por todas essas questões, mas passou também por momentos de glória. Passou por momentos muito felizes, passou por momentos incríveis, maravilhosos, né? Ele determinou que não ia chover e não choveu. Ele orou e pediu fogo do céu e o Senhor correspondeu com fogo caindo do céu, né? Elias viveu experiências maravilhosas, foi alimentado pelos corvos. Que mais que Elias viveu? Elias viveu tantas coisas maravilhosas.
Elias ficou esperando a chuva, né? E quando a chuva era uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, ele falou: ah, já sei, vai chover, vai chover, vai chover. A fé de Elias e a movimentação do Espírito em Elias era uma coisa muito forte, incomparável. Ele viveu muitas coisas, muitas dores, muitas perseguições, mas também muitos momentos incríveis, maravilhosos com o Senhor. E assim deve ser a vida. A vida de um crente tem que ser assim também. A gente tem que viver coisas incríveis nessa terra, porque afinal de contas nós estamos vivendo a experiência nessa terra ao lado ou com o Senhor Todo-Poderoso dentro de nós. É mais do que ao lado, né? Ele está dentro de nós. Então é esperado que você experimente coisas muito, muito, muito maravilhosas, intensas. Que você experimente algum certo nível de incompreensão humana, que você experimente algum certo nível de rejeição e perseguição, faz parte de quem está servindo ao Senhor. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando falarem coisas mentirosas ao seu respeito, por causa de mim. É o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus. Deixa eu falar, deixa eu te perseguir, tá tudo bem, tá tudo bem. Bem-aventurados sois. Vocês são felizes, se alegrem, alegrai-vos quando forem perseguidos por causa do meu nome. Quando caluniarem sobre ti por causa do meu nome, felizes, sejam felizes, se alegrem por isso. Se alegrem por isso. Então o Senhor Jesus, ele não mentiu, né? Ele falou bem a verdade, ele mandou bem a real para todos nós aqui. Vai ter dias incríveis. O Senhor disse: vocês que creem, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Então dias tremendos são prometidos para nós. Mas também ele não mentiu não, ai, glória a Deus, né? Porque ele é a verdade. Ele mandou a real. Ele disse: mas se alegrem no dia da perseguição, porque serão perseguidos. Serão perseguidos, mas se alegrem nesses dias. Então, tem as experiências gloriosas e as experiências difíceis, desafiadoras. Tem as duas coisas. Quem está servindo ao Senhor é igual quem está na chuva. Tá na chuva é para se molhar. Vai ser de um jeito ou de outro, vai ter bastante aventura para você viver nessa terra. O Senhor te chama para resplandecer a glória dele. E isso é o sal e a luz dessa terra. Não vai ter mesmice, não vai ter tédio, não vai ter mornidão. A mornidão não faz parte do reino, né? Não faz parte. Perdão. E Elias experimentou isso. Elias experimentou essa coisa de manifestar tanto o sal dessa terra, né? Aquela coisa que traz o tempero, que traz um negócio arretado ali pro dia, pro tempero da comida. Taca sal nessa comida da sua vida, taca sal nessa comida do mundo, porque o mundo tá bem mal temperado, gente. O mundo tá bem mal temperado, uma comidinha bem sonsa. E nós precisamos manifestar aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Nós somos o sal e a luz. Pronto. Estamos aqui para fazer diferença. E isso em si já diz que nós teremos dias gloriosos, trazendo tempero para a terra e luz. Mas isso também provocará perseguições, rejeições, incompreensões, julgamentos de algumas pessoas por você. Assim como foi com Elias. Elias viveu tudo isso, tudinho Elias viveu. Mas chegou o dia dele ser levado para o céu. E aí eu te pergunto, quem ficou? Quem ficou depois de Elias? Porque uma coisa, amados, é você experimentar tudo isso que eu tô te falando. É solidão, é dia glorioso, manifestação do poder de Deus, depois é uma perseguição, depois é mais manifestação de milagres e poder e maravilhas, depois é rejeição e depois é arrebatamento, é visão. O Senhor vai te dando aí coisas, experiências tremendas. Então você vai vivendo tudo isso.
Mas você vai ver tudo isso e ficar com isso para ti mesmo? E vai deixar acabar em você? E vai deixar que isso morra quando você se partir dessa terra? Quando você se for? Pensa comigo. Pensa comigo. Nós precisamos pensar que se somos como a videira, nós somos ramos da videira, nós precisamos deixar outros ramos, precisamos deixar frutinhos, precisamos deixar legado. Precisamos deixar legado nessa terra. E Elias fez isso. Bom demais, né? Glória a Deus. Que o Senhor disse para Elias: Elias, o que tu tá fazendo aqui? Nessa caverna? Sai, vamos. E aí Elias saiu. E Elias falou, né? Então tá bom, vou passar por aqui, vou chamar Eliseu, né? Vou catar ele aqui já, porque eu tô pensando no legado. Eu tô pensando no legado. E quando Elias foi tomado para o céu, Eliseu pegou a unção, dose dupla, né? A capa dobrada de Elias. E Eliseu começou a manifestar maravilhas, sinais grandiosos. Já, começo já. Eliseu pegou e o negócio já começou. O negócio foi quente ali com Eliseu também. Mas começou com Elias. E Elias deixou um legado. Elias dividiu, impartiu, passou para frente, deixou legado. O que o Senhor dá para você não é só seu. Um dia tu vai sair dessa terra, né? E para a glória de Deus você vai para os braços do Eterno. Você vai ter cumprido tudo, vai ter combatido o bom combate e pronto, missão cumprida aqui na terra. Mas e aqueles que ficaram? E aqueles que andaram perto de você, mas que você não permitiu, você não dividiu nada com eles. Tudo que você aprendeu, você não dividiu com ninguém, você não impartiu nada. E tudo que você aprendeu morreu com você. E tudo que você experimentou de glórias, de manifestações e também dos perrengues, de lidar com solidão, lidar com perseguição, lidar com rejeição, tudo que o Senhor permitiu que você experimentasse, você aprendeu com isso, mas você ensinou para outros? Porque o dia que você for embora, alguém aqui na terra vai dar continuidade ao que você começou aqui? Será? Essa é o nosso convite, o convite que o Senhor faz para nós hoje, o convite dessa reflexão. Não guarde tudo para você. Comece a pensar em compartilhar, em ensinar. Ensine as coisas que o Senhor tem te ensinado. Passe para frente, gasta um tempinho compartilhando com as pessoas, ensinando para as pessoas, para passar para frente, para passar por legado para outras pessoas, para que quando você for tomado ao céu, quem estiver aqui na terra continue as sementes que você plantou aqui, para que elas germinem aqui mesmo quando você já não estiver mais aqui. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer o nosso legado, deixar ele aqui na terra, ensinar, compartilhar, para que o nosso chamado, ele permaneça além de nós. A gente já foi, mas o chamado está aqui ainda. Passando como uma capa mesmo, como a capa de Elias, passando de um para o outro, de geração em geração, até que o Senhor volte. Amém? Em nome de Jesus. Nós temos muito trabalho, queridos, então não vamos fugir do trabalho não, nós vamos lá e mergulhar no trabalho, porque trabalhar para o Senhor é honra, é maravilhoso, que o Senhor possa te usar, que o Senhor possa te ajudar para que você divida, tenha prazer e entenda o privilégio que é você entregar a tua capa para outras pessoas, você entregar
muito além de um significado espiritual, é um significado de ensino mesmo. Ensine outras pessoas, compartilhe, deixa elas aprenderem com você. Como você faz no dia mal? Como você vence o dia mal? Como você tem vivido os dias de glória também? Ensina isso, deixa um legado. E o Senhor será glorificado nessa terra a partir daquilo que você deixou, mesmo quando você já não estiver mais aqui. Isso é maravilhoso, isso é privilégio. Elias teve um privilégio maravilhoso de ir para o céu, mas saber que a capa estava aqui. A capa continuava, e a capa continua até hoje, né? A capa de Elias continua aí. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então, Deus te abençoe, amado do Senhor, e que você possa deixar um legado frutífero nessa terra. Compartilha, não guarda tudo para você, não. Eu sei que às vezes, né, algumas pessoas podem pensar assim, eu não vou ensinar isso não, porque se eu ensinar e a pessoa dominar isso aqui e ficar melhor do que eu, aí eu não vou ter mais tanto espaço assim, eu não vou ter mais tanto renome assim. Mas não é, né, vocês sabem, o reino não é sobre renome, o reino não é sobre status, o reino é sobre essa capa que é lançada sobre as outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas que vêm depois de você. É sobre a multiplicação, é sobre ide e fazer discípulos. Então faça discípulos. Invista um pouquinho do seu tempo para discipular pessoas. Discipular naquilo que o Senhor tem trazido para você enquanto ensinamento. É baseado, né, em toda a verdade bíblica. Que o Senhor possa te usar, te levantar para que você tenha discípulos. E que esses discípulos aprendam contigo no dia mau e no dia bom e possam também fazer discípulos. E os discípulos dos seus discípulos cresçam, se desenvolvam, sejam aperfeiçoados pelo Senhor e possam também fazer novos discípulos. E os discípulos dos seus discípulos possam ter discípulos também. E assim nós vamos discipulando a terra. Discipulando a todos, ensinando daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que o Senhor tem ensinado para nós, o Senhor tem trazido para nós uma jornada, uma caminhada, e será que ela vai morrer quando a gente morrer? Ou será que ela vai continuar viva, mesmo depois da nossa morte? Aleluia, né? Tomara que seja a segunda opção. Em nome de Jesus. Como é que faz isso? Trabalha com discípulos. Deixa legados. Compartilha com eles. Não porque você precisa saber de tudo, sabe? Cuidado com isso. O discipulado não é você mostrar para o seu discípulo que você sabe tudo. Você não sabe tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Aleluia, glória a Deus, amém por isso. Né? A gente já é meio metida besta quando a gente não sabe tudo. Imagina se a gente soubesse tudo, como que não ia ser. Né? Então, glória a Deus que a gente não sabe tudo. Né? Aí a gente fica mais humilde, né? Tem espaço para aprender, tem espaço para buscar mais conhecimento, mais revelação do Pai. Né? E é bom, isso é bonito, né? Isso é bonito. Mas o que eu digo de discipular os outros, da gente criar esse convívio com discípulos, é para a gente mostrar justamente até os nossos erros, até as nossas falhas, e dizer, aqui está a minha fraqueza. E eu não sei lidar com isso aqui. Isso aqui eu tenho dificuldade. Isso aqui eu tô orando para Deus me ajudar, porque eu não consigo. E aí o seu discípulo fala, uau, entendi. Eu tenho que buscar o Senhor nessa questão. Nas questões que são difíceis para mim, porque o meu discipulador, ele tem dificuldades também. Só que ele está buscando no Senhor para saber, para entender como que ele vence isso. Então é por aí. Se eu estou vendo o meu discipulador ter fraquezas e lidar bem com as fraquezas, ele apresenta as fraquezas dele diante do Senhor e crê que o poder do Senhor se aperfeiçoará na fraqueza dele, então o discípulo vai aprendendo com o discipulador e pensa, então eu também posso pegar as minhas fraquezas e não ficar só me culpando e me condenando pelas minhas fraquezas, mas apresentá-las ao Pai para que o poder de Deus se aperfeiçoe nessas minhas fraquezas. E aqui você já ensinou uma super lição para os seus discípulos.
Aqui você já está deixando um legado de saúde emocional e espiritual para os seus discípulos, mesmo depois que você for embora. Aprender a lidar com os erros, porque nós somos falhos. Então, você ter discípulos é se mostrar vulnerável também. Você não vai criar fã-clube, você vai criar discípulos. Não é fã-clube. O fã-clube nem sempre ele vai saber lidar com as suas falhas. E você vai precisar mostrar para ele que você é sempre digno de ser idolatrado. Ó, eu sou top. E eu tenho um fã-clube comigo, então deixa eu mostrar a minha topzera para esse fã-clube. Mas os discípulos, eles estão contigo, caminhando contigo e aprendendo contigo até na sua fraqueza. Porque você está mostrando para eles a sua fraqueza e como você lida com essa fraqueza. Olha, eu apresento ela ao Senhor. Hoje eu não estou bem, eu conversei com o pai. O pai está me dando um colinho hoje. Hoje eu vou ficar quietinho no colo dele. Os discípulos vão aprendendo. Ah, entendi. No dia mal eu vou pro colo do pai. Entendi. Quando eu tô fraco, é o poder dele que vai crescer em mim. Tô entendendo. Agora, se você se coloca como alguém que está desenvolvendo um fã-clube, aí você não pode falar das suas fraquezas. Você tem que mostrar só sua perfeição. E aí, boa sorte para você, porque tu não vai conseguir fazer isso. Tu não vai conseguir. Então, os desafios são grandes, mas o mais bonito disso no discipulado é se mostrar irmão com o seu outro irmão. Você é corpo tanto quanto o seu irmão. E você é filho de Deus tanto quanto o seu irmão. E vocês estão aqui para crescer juntos. Não é porque você é discipulador que você é perfeito. Você é um discipulador, é só alguém que andou algumas milhas a mais. E agora está olhando do lado, estendendo a mão e falando, vamos comigo que eu já passei por esse caminho aqui. Quer ver como que eu faço? Tá dando certo, vem cá. Vamos ver junto, vamos estudar a palavra aqui, vamos orar junto, vamos jejuar junto. E aí a gente vai crescendo junto, de uma forma saudável. E você vai deixar legados, mesmo depois que você for embora. Esse é o propósito do Senhor para nós. Ide e fazei discípulos. Amém? Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Pensa em tudo isso, guarda tudo isso no seu coração. E que o Senhor te amadureça para que você possa amar a ideia do discipulado. E caminhar com pessoas. Ide e fazei discípulos. Em nome de Jesus. Isso não é só sobre fazer igrejas. Isso é sobre discipular vidas. Que é muito lindo, tá bom? Deus te abençoe, abraço e até o próximo vídeo.